Olá senhores, bem-vindo ao canal e hoje vou falar de dois assuntos que aconteceram coincidentemente no mesmo dia. Tanto esse negócio da mulher da janela, quanto o trágico fim de Álvaro Borba. Para começar eu queria falar desse caso da moça da janela que viralizou ao dar uma de Thomas Shelby fria e calculista para uma mãe doida que estava querendo colocar o filho dela na janela no lugar da mulher, sendo que a guerreira que tá sentada lá com fone de ouvido pagou mais caro para isso e a mãezona, como grande parte das bostileiras que têm filhos e não sabem dar educação. Eu não sei se os senhores já passaram por isso. Por exemplo, quando você vai viajar de ônibus e tem uma criança atrás chutando as suas costas e a mãe por outro lado finge que nada tá acontecendo, ou se não aquelas crianças que ficam berrando, fazendo birra, só falta dar na cara dos pais, e tem uns que se fingem de loucos e outros que acham que os outros têm obrigação de lidar com esse tipo de coisa, e é por isso que essa madame aí viralizou. Praticamente ninguém ficou do lado dessa desequilibrada aí que queria que a guerreira saísse do lugar dela, e eu vou colocar o vídeo aqui pra gente poder dar uma analisada. É curto, acho que grande parte de vocês aí já viram, só que eu quero que vocês reparem no detalhe que tem um gado infinito, um cara completamente aleatório ali querendo dar uma de cavaleiro branco pra cima da mãezona desequilibrada, e na hora que eu vi esse vídeo pela primeira vez foi o que mais me chamou a atenção. Não foi nem essa mãe desequilibrada que não deu nem pra ver, mas sim esse cara que não tem nada a ver com o assunto querendo se intrometer. Tá nervosa. Porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, a gente entende. Vai ter palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, agora uma criança é demais. Empatia é minhas ovas, né, senhores? Você viu essa senhora aí falando que em pleno século XXI a guerreira aí não tem empatia nem com uma criança, como se antigamente as pessoas tivessem, né? No século XIX era diferente. Essa senhora aí não se dá conta que a criança tá atrapalhando todo mundo. Você viu que tem o áudio ali da birra que ela tá fazendo, querendo sentar no lugar da mulher, sendo que um simples não resolveria essa conversa rapidamente. No meu tempo, a minha mãe só de olhar pra mim, eu já sabia que era melhor deixar quieto. Toda vez que eu cismei de fazer birra e querer ganhar alguma coisa no grito, eu me arrependi amargamente. Eu fui daquele tipo de criança que apanhou, inclusive eu acho que minha mãe até exagerou um pouco, mas eu acho que de certa forma até funcionou, porque criança tem que ter limite, tem que se comportar que nem criança. Muitos aqui nesse país não têm a mínima noção de respeitar o espaço do outro, e esse mesmo tipo de gente aí que acha que uma pessoa estranha tem que ter obrigação de ter empatia com a criança, é aquele povo também que ouve som alto na rua, dentro do ônibus, gente sem noção também que joga lixo na rua. Tudo isso faz parte do espírito de bonobo que grande parte de nós temos, infelizmente. Outra coisa que eu lembrei também quando eu vi esse caso aí foi de uma situação parecida que aconteceu quando aquele segurança de shopping advertiu duas pessoas histéricas que estavam se beijando lá de forma até um pouco exagerada e começaram a gritar com o cara, filmar, querendo intimidar ele, inclusive tentaram até fazer com que o cara perdesse o emprego dele. E eu lembro que na época esse morenão aí não viralizou tanto quanto essa madame, que também foi fria e calculista, tudo porque eu acho que o cara é homem. E eu acho também que se fosse um homem sentado nessa cadeira aí e se recusasse a sair, certamente ele não ia viralizar e muitas pessoas iam querer cancelar o cara. Como assim? Não deu espaço pra criança? Alguém tem dúvida disso? Eu tenho certeza que se fosse o contrário, mesmo essa mãe aí se demonstrando ser uma pessoa completamente desequilibrada, muita gente ia ficar do lado dela. Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade aqui que a gente tá falando desse caso do segurança do shopping que foi frio e calculista e passou por uma situação até de mais pressão social do que essa madame aí do avião. Esse segurança deu um ótimo exemplo de como agir nesses momentos. Se o cara tá com a razão, não tem o porquê ele querer bater boca com uma pessoa que tá desequilibrada. A mesma coisa essa senhora aí também, né, que não tirou nem o fone de ouvido, e o que eu mais gostei foi que ela deixou a janela fechada, só de raiva também. Se a intenção da criança era ver janela, aquela que não ia ser também. Como eu falei, se fosse um cara ia ser bem diferente, provavelmente ia aparecer algum cavaleiro branco lá
pra tentar tirar o homem até na marra, porque gente sem noção é o que não falta. Inclusive, como eu destaquei ali antes da gente ver o vídeo, tinha um cara aí falando que tinha que aplaudir, dando razão pra mãezona ainda. Não sei se é parente dessa mãe da criança, provavelmente não. É um cara querendo fazer bonito pra essa guerreira, porque tem muito homem que é desse jeito aí e pra mim não existe nada pior. Pra começar, o que o cara tem a ver com o assunto? O negócio não tem nada a ver com ele e essa atitude que alguns homens têm de querer ficar defendendo Deus Ahara, independente do que seja, na verdade é que o cara tá querendo fazer uma média pra ver se ele de repente consegue conquistar a guerreira dessa forma, dando uma de cavaleiro branco. Se eu tivesse nesse avião, independente de quem tivesse certo ou errado, o máximo que eu faria é filmar, recolher as imagens, né, senhores, pra depois inclusive até farmar em cima dessa história. Agora, um cara aleatório do nada querer ficar se metendo nessa confusão que não tem nada a ver com ele, pra mim é mais vergonhoso que a criança. Porque esse cara aí, que não deu pra ver o rosto dele, mas é daquele mesmo tipo que trai os amigos por causa de mulher, inclusive dá em cima da mulher dos outros se precisar, é aquele que fica curtindo e comentando foto na rede social de guerreira que ele nem conhece, é aquele mesmo tipo de homem. Me ocorreu um exemplo aqui daquele fatídico áudio que o Mamãe Falei mandou aquela vez. Aquilo lá com certeza não é uma coisa muito legal e tudo, mas o homem que se diz indignado com esse tipo de coisa, tipo Nando Moura e outros feministas que gostam de ficar defendendo Deus Ahara a qualquer custo, na verdade só estão tentando fazer média, querendo sinalizar a virtude, e essa estratégia na tentativa de impressionar as guerreiras não adianta nada. E isso pra mim inclusive é o que define o que é um gado e o que é um homem. É verdade. E agora, senhores, mudando de assunto, eu queria falar sobre a situação do Álvaro Borba. Falando em áudio do Mamãe Falei, o Álvaro Borba, naquela ocasião lá do debate que ele se lascou, ele foi só com essa carta na manga, aparentemente, e também não só nesse assunto, mas praticamente todos os outros que ele levantou nesse debate. O Mamãe Falei colocou esse rapaz aí pra mamar, respeitosamente, né, senhores? Porque eu vi o vídeo do Álvaro inteiro e, sinceramente, eu fiquei com um pouco de dó dele, cara. Eu acho que isso aí que ele tá passando, de perder o casamento, o trabalho e o respeito das pessoas de uma vez só, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, independente se é um cara que eu não concordo, se ele é da mesma laia daqueles galãs feios lá, por exemplo, que só sabe passar pano pra gente que não presta, mas mesmo assim, eu acho que isso aí ninguém merece. O cara perder a sua reputação, o seu trabalho e o casamento tudo de uma vez só, é pra lascar, né, senhores? E até eu vi lá no vídeo que ele falou que não tem nem onde morar, voltou a fumar e tudo mais. Eu não me alegro com isso, não vou nem ficar fazendo piada com o coitado do cara que tá passando por essa situação, inclusive desejo até um força guerreiro pra ele, mas a verdade é a seguinte: quem mandou o cara querer dar uma de louco lá no debate, ficar imputando crime ao Mamãe Falei, fez várias falsas acusações lá que o Mamãe Falei tinha feito invasão em escola, mexeu com menores de idade, tudo mentira, acusações que podiam até ter destruído a vida do Arthur, e independente se você gosta do Mamãe Falei ou não, mas a verdade é uma só, o cara tem que ser honesto na hora de fazer alguma crítica ou alguma acusação, ou senão ele vai passar vergonha igual o Álvaro passou no debate. Mamãe Falei simplesmente passou o carro em cima do cara, ele ficou desnorteado, quem assistiu o podcast viu que tinha hora lá que ele gaguejava, não sabia o que dizer, ficava olhando pro nada, eu mesmo nem conhecia ele e só fiquei sabendo da existência desse cara através desse debate, e a impressão que dá é que realmente o cara foi esculhambado, a própria esposa dele perdeu o respeito por ele, e as pessoas que seguiam ele lá no Meteoro Brasil, que é uma galera de esquerda que achou que o Álvaro ia chegar lá e lacrar, começou a atacar o cara. E isso que dá, tá vendo? Ficar defendendo coisa errada, alimentando essa gente que só pensa em cancelar as pessoas. Eu acho isso aí até meio triste. Eu que nem sigo o cara, fiquei com pena dele. Apesar também que nós homens não podemos demonstrar tanta fraqueza desse jeito. Devemos ser honestos também na hora de fazer crítica às pessoas. Devemos nos preparar, de repente se for fazer um debate com a Mamãe Falei, a lição número 1 é pelo menos saber o que você vai falar na hora. Ou senão, a pessoa corre o sério risco de passar vergonha. Esses dias também o Mamãe Falei debateu com um cara lá, eu acho que chama Armandinho, completo sem noção, o cara não tinha informação sobre nada do que ele debateu, o Mamãe Falei também atropelou o cara, só que no caso do Álvaro foi muito pior, porque ele depende de visualização e aprovação da galera que assiste ele. Como já faz tempo esse debate, eu pensei que a vida seguiu pro Álvaro, nada tinha acontecido com ele, vida que segue, mas nada disso, o cara tava se lascando tanto no trabalho dele, no
casamento também, apesar que eu acho que isso foi até um livramento aí pro guerreiro, né, se for ver. E eu vi um vídeo lá no Projeto Conselho que o título era Álvaro Borba encontrou a Red Pill, e é exatamente isso. Viu só o que acontece? Quando a mulher perde o respeito pelo cara, deixou ele sem trabalho, sem ter onde morar, desmoralizado. Na hora que o cara mais precisava de ajuda, a esposa dele meteu foi o pé, e o cara tá aí, voltou a fumar, tá triste, coitado, muito chateado, não sabe exatamente o que fazer. E o que esse caso tem em comum com a moça da cadeira é que os dois assuntos se tratam sobre cancelamento. Tentaram cancelar essa senhora aí da cadeira do avião, mas quem ficou cancelada foi a mamãezona, que nem apareceu, e o Álvaro, que foi cancelado pela própria galera dele. Só que esse negócio de cancelamento pega muito mais pro homem do que pra mulher, senhores, pode reparar. E isso serve pra gente ver como é injusto as coisas hoje em dia. Esse Álvaro aí tá sentindo na pele, né, como que é ser cancelado. Ele mesmo que já farmou até as ovas, principalmente com o próprio Arthur Duval, quando ele soltou aquele áudio infeliz, fez vários vídeos cancelando ele, e agora tá aí, de joelhos, prostrado, triste, rendido, não sabe exatamente o que fazer, e a culpa é toda dele, senhores, não posso fazer nada. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito desses dois acontecimentos polêmicos que ocorreram no mesmo dia. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha, que é muito importante, ajuda muito aqui o canal a crescer, e considere um dia juntar-se a Masters, exatamente, Júnior Teta Bolivariano dos Santos. Assim como mais de uma centena de pessoas já aderiu ao clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99, conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido a algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!